Olá, inscritos, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um podcast aqui no nosso canal e hoje também começando uma nova série de podcasts para falar aí sobre evangelhos que Paulo jamais pregaria. E essa série está baseada nesse livro aqui que nós queremos indicar aí para vocês, do pastor Ciro Sanches Ibordi. Tem até um canal no YouTube muito bom, pastor da Assembleia de Deus, comentarista de algumas das revistas da Escola Bíblica Dominical também. E ele escreveu esse livro até eu estava falando aqui com o nosso convidado que eu vou apresentar daqui a pouco. É um livro de 2006, publicado em 2006. Essa edição que eu tenho aqui é republicação 2009. Mas que é a sexta edição, mas a primeira edição foi publicada em 2006. E ele trata aqui de vários tipos de evangelhos, né? Temas, e é interessante porque quase mais de 15 anos praticamente que o livro foi publicado, e a atualidade do livro é muito grande. A atualidade, agora, coisas que ele fala aqui, parece que ele já estava nesses dias, nesse tempo. Eu fico até pensando, 2006 eu não lembro de tanta coisa assim cabulosa, e ele já estava se antecipando muita coisa. E nós vamos começar hoje falando sobre o evangelho do entretenimento aí, o evangelho do entretenimento. Pensar nesse tema aí vai ser muito bacana. E eu quero que você então se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu joinha, pega esse link, compartilha aí com o maior número de pessoas possíveis para que o nosso canal possa continuar avançando aqui. E eu quero também indicar para vocês o canal Palavra Viva, nosso canal lá do nosso programa Palavra Viva. O link também está aqui na descrição. De segunda a sexta-feira nós temos lá uma programação abençoada. Também quero que você baixe aí o aplicativo da nossa rádio, a Rádio Web Palavra Viva. Você pode ouvir toda a nossa programação lá 24 horas por dia e, além do mais, você pode também acompanhar lá ao meio-dia, às 21 horas, o nosso programa. Mas então vamos rodar aí a nossa vinheta, nós voltamos já já. Muito bem. E nós vamos aí hoje falar sobre esse tema, o evangelho do entretenimento. Eu chamei aqui nosso irmão, né, Daniel Silva, congrega ali com a gente na nossa igreja. E convidei ele, eu até descobri que ele é mais novo do que eu achava que ele era mais velho do que eu, estava enganado. Ele vai se apresentar para vocês aí e daqui a pouco nós vamos começar a bater um papo sobre esse tema aí. Bom, meu nome é Daniel, né, como já dito, e tenho 23 anos, congrego aqui na Assembleia de Deus Ministério Belém do Vila Rica, junto com o nosso irmão Miqueias, como já dito antes. E assim, eu sou uma pessoa que gosta, na verdade eu estou aprendendo a gostar, né, de ler, principalmente a Bíblia. O Miqueias me convidou para gravar aqui com ele, né, e me indicou o livro para a gente poder estar gravando. E assim, é um livro muito interessante que pode agregar demais no conhecimento e na pureza que a gente deve ter em relação a Deus, em relação à adoração, em relação a forma de como a gente pode se dirigir a Deus, né? E a nossa vida em diante, porque é complicado a gente não saber viver a vida da forma correta, porque ter a libertinagem como caminho é meio complicado, e aqui descreve bastante sobre tudo isso. É um leque de coisas assim muito interessante para se ler e agregar para nossa vida. Isso aí. Como eu tô curioso, eu quero fazer só um parêntese aqui no nosso podcast, que eu quero saber um pouquinho dessa história aqui. Porque o Daniel sempre tá tendo essa primeira oportunidade aqui, a gente se conhece lá da igreja, mas ainda não tive esse tempo aqui, então eu vou conhecer ele, vocês vão conhecer ele junto comigo. Antes de nós entrarmos nesse assunto, até pra gente entender melhor, a gente aprofundar melhor essas questões. Primeiro eu quero saber, você nasceu no berço cristão já ou não? Sim. Desde seus pais já eram crentes? Então, minha mãe e meu pai, eles, pelo que eu sei, sim, minha mãe, sim, desde
desde quando ela se casou. Assembleia de Deus ela, mesmo? Então, agora a denominação eu não me lembro, né? Assim, eu não lembro ao certo qual era, mas eu lembro que era aqui no Ribeirão Grande, eu não lembro ali. Sei. Mas depois que a gente veio pra cá, pra Pinda, né? Mais pra cá, pro centro. 10%. Isso, justamente ali no Cidade Nova, a gente começou a ir à Assembleia de Deus no Cidade Nova, no Belém mesmo. E ali desde pequeno, que 4, 5 anos por ali. Entendi. Ali já quando a gente começa a caminhar, aprender as coisas, né? Sim, é porque eu tô falando isso porque ele já é casado. Ele é novo assim, mas já é casado, já tem a filha, né? Quantos anos tem a menina? Minha filha tem 3. Tem 3, qual é o nome mesmo? Emanuele. E então você desde criança já tá na igreja. Você é a sua esposa também ou não? Também, eu conheci ela de uma forma meio inusitada, mas ela também já ia na igreja e tal. No ministério lá, que se eu não me engano era Ágape, na época. E a gente se conheceu, daí eu fui pra lá, fiquei um tempo lá, né? Nesse tempo que a gente namorou, a gente tá aí indo pra 6 anos juntos, né? Mas aí 2 anos de casado, então a gente namorou em torno de 3, 4 anos. Entendi. É só pra gente se situar aqui. Que ele veio do contexto, só pra mim saber do contexto cristão que ele nasceu. Porque às vezes veio de outra denominação, outra corrente, pra gente só alinhar isso aqui. Vamos lá. O tema aqui, né, o capítulo, né, esse evangelho de entretenimento. O Ciro, se você comprar o livro para vocês lerem aí, que essa é a minha intenção, que vocês leiam esse capítulo aí, esse livro, que ele dá umas alfinetadas, né? Ele dá várias alfinetadas. O Ciro, se vocês procurarem ver aí na internet, ele tem um canal, ele é bem humorado, ele é um pastor bem humorado, e ele toca em algumas feridinhas, né? Por exemplo, a primeira coisa que ele coloca lá sobre essa questão do culto show. Porque até, só pra gente dar uma base aqui, a questão do evangelho. Nós estamos falando do evangelho, eu até brinquei lá no curso que a gente deu na igreja, né? Quantos evangelhos existem. E é de praxe a gente falar que tem o quê? 4 evangelhos. Mas a verdade é que são 4 evangelistas, né? 4 autores, biógrafos de Jesus, mas é um único evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Tem quantos evangelhos? Não, evangelho só tem um, que é o evangelho de Jesus Cristo. Sim. Se multiplicou, daí já começa a surgir problemas, né? Começa a surgir, que é a temática aqui, né? Evangelho do entretenimento, da prosperidade, do empirismo, né? Das emoções. Vai surgindo outras coisas que não são, de fato, o evangelho. O evangelho mesmo é de Jesus Cristo. E aqui, a questão da ideia do evangelho do entretenimento é justamente esse modelo de fé, de cristianismo pautado nas emoções, né? Pautado no entretenimento, no pragmatismo. Você vem para a igreja, você vem para o cristianismo e eu tenho que entreter você. É o passatempo. Exatamente, é um clube ali. Eu tenho que manter você feliz o tempo todo. Ninguém pode ficar triste, eu não posso magoar seus sentimentos. Então eu tenho que criar todo o possível para manter você conectadas àquilo que eu acredito. E aí tem igrejas que estão seguindo esse modelo, esse evangelho de entretenimento. E essa é a primeira coisa que ele trata lá, essa questão do culto show. Então, o que você pensou aí sobre esse tema aí, culto show? Bom, o que a gente vê ali claramente assim, é aquelas alfinetadas que você acabou de dizer, no quesito de não bater com o que a gente aprende, né, nas escrituras sagradas, nas doutrinas que foi, né, que Jesus passou no evangelho dele, né, que na verdade foram os evangelistas, né, inspirados por Deus, foi aqui e através de toda a história conhecida por eles. Sim. Foi escrito aqui, né, nesse maravilhoso livro, para a gente poder aprender e viver a vida da forma que tem que ser vivida. Mas ele claramente aí, como o livro foi escrito há tempos atrás, a gente realmente a gente vê que é uma coisa assim que parecia que ele preveu, ou na verdade talvez ele já
estava vivendo aquilo, mas de ele uma já forma estava mais... talvez vendo coisas acontecendo fora do comum. Sim. Desse ano 2006, né? 2006 eu tinha o quê? Eu nasci em 96, eu tinha 10 anos. Você tinha menos aí. Em 2006 eu tinha 6, 7. Então, por aí. Nem lembro dessa época da igreja. Assim. Em 10 anos você não consegue lembrar claramente. Mas hoje a gente vê claramente a ideia do culto show, do entretenimento, luzes. Né? Assim, eu não sou contra. Algumas coisas, por exemplo, que ele fala no livro, eu não vejo como um problema. Eu vejo como um problema quando vira um fim em si mesmo. Por exemplo, hoje esse modelo que está surgindo, né? Porque o brasileiro, infelizmente, ele não é muito criativo. Ele é criativo, mas tem coisa que a verdade é a cópia da cópia da cópia. Né? O povo não tem originalidade no negócio. E muito desse modelo de igreja que tá vindo, né? Agora tudo pinta a igreja de preto, coloca umas luzes aqui coloridas, um putz aqui. Você tem que ter, sabe, todo esse jeito assim. É um modelo copiado. É um modelo copiado que não necessariamente seja ruim, mas é ruim quando isso parece que tem que ser assim para dar certo. Quando não está um modelo a ser seguido, né? Porque é a moda. Porque essa é a moda, então tem que ser desse jeito aí. E tem cultos que já estão... tem esse padrão, né? Não existe... O pregador hoje não é mais pregador, ele é um artista, um músico. Né? O cantor também já não é um cantor, ele já é também um artista, ele é uma celebridade. E aí você cria toda uma estrutura, né? A igreja torna-se um fã-clube, né? E você alimenta isso daí. E o foco, né, como ele vai trabalhar aqui, você tira o foco da adoração a Deus para ao homem, praticamente. A adoração ao homem. Como você falou, é como se, vamos supor, se um pastor ali, que é muito querido pelo pessoal, sair, é bem capaz do pessoal ir atrás dele por questão de falar, ele faz, ele acontece. É o que mais acontece. A gente não fica ali no ambiente que ali é a construção, né? Que é o templo, sim. Que a igreja somos nós, né? Mas a gente não fica ali no templo ali porque a gente já está familiarizado com o pessoal, a gente faz parte do corpo, né, da igreja. O pessoal tá com a visão assim muito... Tá indo ali pela pessoa, não tá indo ali isso. Que não tem nada a ver com o evangelho, de fato. É um interesse mesmo por trás. Vamos fazer um culto legal para chamar atenção. É um negócio visual muitas das marketing. Vezes, sim, é questão que nem você falou das luzes e tal, as pessoas, elas querem fazer um negócio que é um negócio que podemos dizer, entre aspas, prender as pessoas, né, de forma que as pessoas vêm se sentir atraída visualmente, né, e emocionalmente, por conta que muitas vezes, como eu tava, a parte de um livro também cita, que às vezes uma nota ou uma melodia é capaz de prender uma pessoa, sim, coisa que uma pregação de 15, 40 minutos não faz. Isso daí tem a ver com marketing, né? Tem muita coisa hoje em dia que está acontecendo dentro das igrejas que é, como eu tô fazendo, é uma fórmula copiada. Por exemplo, tem lojas de venda, seja de roupa, de alimento, qualquer coisa. Eles trabalham essa questão da música. Você entra já no ambiente e tem uma música tocando. De fundinho assim. Entendeu? Porque você tem que criar uma memória afetiva no comprador, entendeu? Para você, porque e isso é muito característico das empresas, é o capitalismo, né? Sim. Então você entra e tem uma música lá tocando. Segundo, tem empresas que eles trabalham um aroma. Um perfume. Cheirinho. Eles mandam fazer exclusivamente um padrão que só existe aquele aroma nesse tipo de loja ou nesse tipo de segmento, empresa. E você entra no ambiente e aquele cheiro fica no seu inconsciente. Toda vez que você vai lembrar de comprar, por exemplo, uma roupa, você vai em tal loja. Porque você já tem. Isso é inconsciente. Isso aí que eu tô falando é um segredo agora. Eu vou acabar com essa empresa. Eles criam todo um ambiente para você, até a forma de te atender. Personalizado, né? Tudo. Eles são especialistas no negócio. A forma de te atender, de você se sentir à vontade, tudo. E cativa as pessoas. E da igreja tá se tornando a mesma coisa. Tem igrejas que já usam esse mesmo recurso.
Você entra no ambiente, às vezes... Não é o nosso caso aqui, que a gente não tá nesse nível ainda. Aqui na nossa região, eu não conheço pelo menos uma igreja tão top assim. São Paulo, capital, deve ter. Mas tem lugar que você entra no salão, nem é o templo ainda, é na parte de fora, entendeu? No salão já tem esse negócio. O aroma, você já sente, tem um cheiro aqui diferente. Tem um perfume aqui diferente. Tem uma música tocando lá no fundo, assim. A forma das pessoas te tratarem, tudo é preparado, esquematizado para atrair você, para você se sentir confortável. Tem uma igreja, eu esqueci o nome, nos Estados Unidos, que, por exemplo, ela declarou isso publicamente, que lá eles não pregam contra o pecado. Eles já deixaram bem claro, aqui nós não pregamos contra o pecado. Essa é a típica igreja do entretenimento mesmo. Mas por quê? Olha a filosofia deles. Assim, nós não pregamos contra o pecado aqui porque o povo já tá cansado a semana inteira, cheio de problema na vida. Vou chegar aqui e vou falar de pecado. Pra quê? Atrapalhar a vida das pessoas. Incomodar as pessoas pra quê? Eu quero que a pessoa fique feliz, né? Na minha igreja feliz, saia revigorado. E é isso que tá acontecendo, porque a intenção é massagear o ego da pessoa, ela sair com esse sentimento, porque o ego massageado... palavras que só te motivam. É motivacional, normalmente. Totalmente motivacional. A teologia do coach aí, que nós vamos chegar lá nesse episódio aí. Puramente entretenimento. A música é pra entreter. Não tem música também falando de pecado. A música é só falando que você é vencedor, você é o cara. Tá na prova, mas vai passar. Você é vencedor. É o triunfalismo. E as mensagens sempre de incentivo, essas mensagens de, sabe, que tapinha nas costas e já era. Vai que vai dar certo. Vai, tamo firme, o cara tá no pecado. Isso mesmo, continua aí. Você tá entendendo? Porque não tem interesse de tirar você do como diz. Porque isso é entretenimento, essa é a intenção do entretenimento. Normalmente entretenimento ele não te costuma tirar do seu conforto, né? Ele na verdade te dá mais conforto. Ele quer... É o parque de diversões. Ele te prende ali e você não quer mais sair daquilo ali, porque você se sente bem. Você quer sair de um lugar onde você se sente bem? Não. Ninguém quer sair de um lugar onde você se sente bem. É difícil ter isso hoje em dia. Muito. Sim, até, por exemplo, aqui no vídeo, vocês estão ouvindo a gente aqui, tem fundo musical o vídeo. E eu preciso disso porque na internet, se não tiver um fundo musical, no seco você não ouve. É que nem na pregação tem aquele... Só que na pregação, na igreja, tem igrejas que só prega com fundo musical. Porque é um entorpecente pra mente. Sim, é aquele aliviante, assim. É um jeito de você aliviar as tensões do cara. Então, às vezes... E a música, ela tem um poder, que ele vai tratar aqui sobre a música. Vamos chegar aqui. Porque a música, ela tem um poder muito forte. Eu não consigo imaginar um mundo sem música. Eu vi uma série esses tempos atrás e eu achei engraçada a observação que é feita, uma série de época, e a mulher fala assim, e ela é tipo viagem no tempo, né? A mulher viajou pro passado, aquela coisa. E não tinha música. Não tinha música, né? Não tem o Spotify, não tem Deezer, não tem YouTube, não tem nada disso. É música ao vivo, né? As músicas que tem é o ao vivo. E eu fico imaginando um mundo. Por exemplo, a música é uma coisa que o dia inteiro. Você tá lá, bota o fone de ouvido aqui, vamos ouvir uma música. Em casa, você tá fazendo algum serviço, qualquer coisa, vamos ouvir uma música. E na igreja, obviamente, a música faz parte. E mexe com a gente. Nossa, mexe com a gente demais a música. Só que tem gente que usa isso para o entretenimento. Usa isso com fins, né? De entreter o seu... Exatamente. Não tem espiritualidade na música. Tem um outro livro, talvez um dia eu faça uma série podcast só sobre esse livro também, do Rick Warren, Uma Igreja com Propósitos. Ele tem lá um capítulo falando sobre isso. E ele fala sobre a questão da música. Como ele fala aqui também a questão da música. E ele diz que tem músicas como, por exemplo, o Inário. Vamos pegar o Inário. Sim. Por exemplo, uma igreja que só usa o inário, que talvez seja até um meio de preservar, né, para se manter aquela segurança ali, é a Cristã do Brasil. A Adventista também, eles só tocam músicas que eles mesmos produzem. Mas a Cristã do Brasil, eles... Inclusive, eu também já fui, durante um tempo eu fui na igreja adventista, durante uns meses, e eu
participei ali, realmente, assim, eles não têm... Que nem As hoje em músicas dia, que nós cantamos... Aline Barros, esse Não. tipo assim, não, é só o inário o deles. inário mesmo. Ou hinos de pessoas da própria igreja deles Sim. também. E a Cristã do Brasil é só o inário, né? Só o cantor cristão lá e tal. E o inário, ele falando nesse livro, o Rick Warren falando nesse livro, que esses hinos mais antigos, né, inário, que são hinos com uma bela música, uma bela letra, espirituais, tudo mais, mas a tendência é quanto mais a repetição desses hinos, você entra no piloto automático. Você, por mais que seja um hino bíblico, sério, que glorifica a Deus, você canta já não refletindo mais na letra. E aí é que a gente tá vivendo essa crise, porque algumas igrejas estão abolindo completamente, não que eu seja, eu não tenho nenhuma posição contra ou a favor, mas estão abolindo, vamos dizer assim, esses hinos mais característicos das nossas igrejas, e estão adotando um novo repertório de música que não tem nada a ver com o evangelho. Você vai procurar um evangelho na música, não tem. Não tem nada. É só coisas triunfalistas, ou é um rock and roll, só uma massaginha. Sabe? É um pagode, é um jazz na igreja, é axé, funk, tá rolando tá de tudo liberado. agora. Não, tem que inovar, não importa o estilo. Vamos colocar uma letra cristã aqui e vamos fazer o negócio acontecer. E aí? Então, O que a gente faz em relação a isso? O que a gente pode fazer... Foi que nem você falou da repetitividade, ela realmente, assim... É que nem você escutar uma música. Realmente, se você escutar aquela música, sei lá, 10 vezes, eu mesmo já escutei um louvor, vamos supor ali, pro ensaio ali que tem. Sim. Normalmente você escuta, chega uma hora que você fala assim, nossa, já cansei de escutar. De primeira, se você escuta, já tem aquela introduçãozinha, meio, né, um negócio mais melô, assim, já começa assim, é legal, você fala, nossa, gostoso, você sente um negócio assim diferente, mas conforme você vai escutando, você chega a dar uma enjoada, sabe? Por mais que no começo ali você dá aquela refletida, mas eu acho que depois daquilo parece que se apega a você. Sim, no sentido da letra, você já... Ela entra, na verdade, do subconsciente, e você... Tudo que toda ação repetida, isso não só a música. Se torna automático. Tudo, e você entra automático. Por exemplo, a pessoa que dirige, né? A pessoa que estava dirigindo o primeiro ano e ela está dirigindo 20 anos depois, o cara que estava dirigindo 20 anos ele já não pensa mais o que ele está fazendo. É a memória muscular que chama isso. Né? Ele já faz tudo no automático. É a mesma coisa. Acaba a luz, acaba a força. Você entra de um cômodo pro outro, é involuntário. Você vai fazer o quê? Apertar o interruptor. Assim, você sabe que tá sem luz, mas você vai no automático. É uma coisa irrefletida. A mesma coisa é uma música. Você já sabe a letra, decor. Então aquilo já entrou no seu subconsciente. Não tem como você... E às vezes a gente não para mais para refletir naquela letra. Por mais bela que ela seja, você não consegue mais refletir. Não. No entanto, quando você ouve tocar, e eu não tô aqui fazendo uma apologia contra o inário, pelo amor de Deus. Mas geralmente o período do hino da harpa na igreja, né, no nosso contexto Assembleia de Deus, é o período que o povo tá mais disperso. Tá. O povo tá ali, tá cantando, mas ninguém dá um glória a Deus, ninguém dá aleluia, ninguém... Acontece que tem gente que ainda glorifica a Deus em meio a esses louvores. Mas no geral, tá desconectado. Pelo contrário, eles acham que o culto só vai começar depois que tudo isso aí acabar. Aí vão começar o culto. Entendeu? Depois da palavra introdutória, depois do... Exatamente, porque são coisas que já estão no nosso... Já tá no script ali, e você já deletou já. E até quando canta um hino diferente, você fala assim, nossa, nunca ouvi isso cantar assim. Que nem tem um hino lá que a irmã outro dia cantou lá, 248... O hino top da mas eu nunca tinha visto ninguém cantar, eu achei interessante. E normalmente o pessoal canta sempre os mesmos, os mais conhecidos. Exatamente. Então, assim, as pessoas, quando toca outro diferente... Eu acho que essa deve ser talvez a solução. Eu acho que a gente tem que sempre buscar... Você aprendeu esse, você tirou alguma coisa desse, parte para outro, pega o outro. Buscar se desafiar, sempre conhecer. Isso, sempre buscar mais conhecimento. Repaginar a forma de tocar, né? Às vezes a gente também tá acostumado com a banda, a orquestra, ela tocar só daquele jeito, mas tem como dar uma repaginada na forma de você entregar a música e tornar-se mais interessante de você ouvir. Até de você cantar. De uma forma diferente, né? Exatamente. O ritmo mais interessante. Porque esse talvez seja o ponto aqui da questão do entretenimento, louvor e adoração.
tem-se no imaginário que é o seguinte, o certo é o velho, é o antigo, é o tradicional. Não necessariamente. Não. Porque o entretenimento, e aqui que é o ponto que eu acho que é importante nós pensarmos sobre essa questão até do louvor e adoração. O hino novo, eu sou sempre a favor do hino novo. Assim, não que os hinos velhos não tenham que ser cantados. Você tem que ter também os hinos conhecidos do pessoal para você cantar. Mas o hino novo, ele tem uma característica na Bíblia, que ele é o vinho novo. Você está entendendo? O período de Davi, por exemplo. Davi, o povo ficou anos sem a Arca da Aliança. Anos. Muitos. Então, no período de Davi, quando ele conquista novamente a Arca da Aliança, inclusive dança, é um assunto que ele vai tratar sobre isso também. Ele, né, volta pulando, saltando e tal, glorificando a Deus pela conquista. Aquela geração que vai ser formada após Davi reestruturou a questão do culto, da adoração em Israel. Inclusive os salmos dos 150 que nós temos na Bíblia, que existe muito mais que isso, mas Davi escreveu 73. Você tá entendendo? E Asaf também, os filhos de Corá. A parte do louvor, Davi ele investiu pesado na adoração. E sempre o hino novo. Os salmos são hinos, né? São as poesias cantadas de louvor e adoração a Deus. E eu percebo que nossa geração, porque a adoração ela não está só retida à terra, a adoração também está no céu. Sim. Então, e tem hinos que eu penso que que tá cantando no céu, que tem que ser liberado na terra, né? Tem coisa e não adianta, você tem que buscar esse vinho novo. Sim. Porque precisamos compor novos hinos que glorifiquem a Deus, que bendiga o nome dele, que exalte o nome dele. E eu vejo que os músicos da igreja muitas vezes se restringem. É falta de talvez um incentivo, de um investimento na formação dos músicos, dos cantores, etc. E às vezes a gente acha que não, o músico só é bom se ele tocar tal pessoa. Não, o músico bom é aquele que compõe suas próximas músicas, que se desafia, que busca a Deus, vamos orar. Eu conheci pessoas que compuseram músicas, se desafiaram a isso. É fácil? Não, não é fácil. Não. Vai dar ibope no começo? Não, não vai dar. Mas se você não se desafiar, você também fica sempre no mediano. E fica aqui o desafio a você que tá ouvindo a gente aí, que é músico, se desafie, escreva músicas. Começa com uma estrofe, 2, pede a Deus direção, leia, estude a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te dar. Não, aqui tem muita inspiração. Nossa, porque a melhor coisa é você ter algo novo para apresentar a Deus em louvor e adoração a Ele. E quantas coisas nós não podemos falar a respeito de Deus? Somos feitos aqui, diz, ó, quer ver? Eu só deixo eu... Aqui no comecinho da minha Bíblia tem uma coisa que eu gostei bastante de ver. Aqui, ó. Fala aqui sobre alguns atributos de Deus. Deus onipotente, onipresente, onisciente, soberano. Aí tem aqui Criador, Juiz, Salvador, né? Uhum. E como ele é Criador, se ele é Criador, ele tem que ser o quê? Criativo. Uhum. Se a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, a gente também é criativo. E isso é algo que foi comunicado a nós, sim, o poder de criar. De criar. E eu penso que essa parte, talvez seja esse ano. Nós precisamos, na verdade, de uma nova geração sendo formada hoje, que venham cheios do Espírito Santo, com letras de música que realmente enalteçam a Deus, a sua obra de salvação por nós, a obra de Cristo, o Espírito Santo, etc. Tanta coisa, né? Louvores espirituais, né? Algo que... cânticos espirituais, com palavra, com ensinamento. A música, ela tem um poder de ensinamento poderosíssimo, muito, gente. Se as pessoas entendessem... Por exemplo, eu prego. O que eu falo em 50 minutos, se você reter 5 minutos do que eu falei, já foi muito. Mas a música, eu faço uma música de 5 minutos, você não esquece uma palavra. Você tá entendendo? Se eu puxar qualquer música aqui, trecho de música, vocês vão cantar a música inteira comigo. Por quê? Porque é uma coisa que é repetida, aquilo memoriza. Uma pregação de 40, 50 minutos, que você dá um trabalhão pra você preparar, o cara de 50 minutos você vai falar, se ele reteve 10% do que você falou, foi muito. Agora a música não. A retenção é 100% praticamente. Porque tem música que marca. Ainda mais se é aquilo que marca você. A música marca. Ainda mais foi isso. Então, eu penso que o louvor e a adoração precisa ser repensado nessa geração. Nós não nos vendermos, né? Porque o louvor e a adoração é exatamente isso. Louvor e adoração a Deus, não é um show. Não.
Não pode ser... O púlpito não pode ser confundido com palco. Igreja não pode ser confundido com plateia. Você tá entendendo? Pelo contrário, nós temos que entender que aquele é um lugar de adoração, de entrega, de sacrifício, de você devolver para Deus a glória que lhe é devida. E isso deveria ser repensado. A liturgia dos nossos cultos deveriam ser repensados. Esse é um outro ponto, talvez, que entra em choque, questão do entretenimento, é porque as pessoas são o seguinte: não pode mexer na liturgia do culto. Não, pode ser mexido na liturgia do culto, desde que você não perca o ideal do culto. Entendeu? Porque não existe uma liturgia na Bíblia canônica. Não existe uma liturgia, tem que cantar 3 hinos da harpa, tem que ter palavra introdutória, tem que ter palavra de oferta, tem que ter... Não existe isso. Isso daí quem criou foi a gente. Sim, é o Isso homem é bem moderno. São muitas coisas, né? Que o homem, na Sim. verdade, formou e falou assim, é esse aqui o padrão. Exatamente. É esse a se seguir, é isso que... E aí as pessoas canonizaram coisas que a Bíblia nunca disse nada a respeito disso. O culto tem um propósito, adorar a Deus. Sim. Falar de Cristo, da obra de salvação, tudo. A oração, né, a leitura bíblica, isso são coisas que fazem parte do culto. Mas é uma liturgia, por exemplo, eu já fui da Batista. 2 anos. Eu nasci e fui criado na Assembleia de Deus. Quando eu fui pra Batista, eu entrei em choque. Primeiro porque eu fiquei uns 4 meses para entender que o culto tinha começado. Porque não tinha da harpa, não tinha a palavra introdutória. Diferente, né? Era diferente. Hoje eu vejo a coisa totalmente diferente, né? Eu quebrei paradigmas. Mas tem pessoas que ela não consegue nem visitar outra igreja porque ela acha que só a igreja dela é a correta em relação àquilo. Sendo que a Assembleia de Deus das igrejas que nós temos nesses últimos tempos é a mais nova, 100 e poucos anos. As outras igrejas mais tradicionais têm muito mais tempo que nós. Se você pegar minha bisavó, né, o pessoal que é mais antigo, você perguntar e já sabe. 110 anos atrás não tinha Assembleia de Deus. Então, até mesmo os conjuntos, a Assembleia de Deus tem conjunto de mocidade, círculo de oração, tal, e são conjuntos de louvor. Isso é muito recente, gente. Na história da igreja não existia isso. O Malibá que tinha lá, talvez um coral. Vamos juntar todo mundo aqui, vamos cantar um louvor aqui. Sim. Mas tem coisas que as pessoas canonizaram. E aí, por causa disso, há uma limitação. Aí que entra a dificuldade. As pessoas acham que se eu tirar isso, colocar aquilo outro, fazer assim, fazer assim, daí é entretenimento. Não. O que é entretenimento é quando você está vendido a isso. É quando, tipo, não, eu tenho que... Não, na minha igreja não vai ter mais harpa, na minha igreja não vai ter mais você isso. Você já se corrompeu pela Exatamente. vontade do povo. Quando você faz uma coisa porque tá na moda. Sim. Aí é o problema. É o que a maioria quer. Exatamente. Aí é o entretenimento. Agora, quando você dá uma repaginada, eu vi o Carlitos Paz, pastor da igreja da cidade, que é uma autoridade para falar hoje de igreja, né? Ele, anos trabalhando com igreja, e ele falou algo que eu peguei assim. Tudo, ele tem uma... Todo projeto que você vai iniciar, ou coisa que você vai fazer, tem um momento de início e ele vai ter uma curva ascendente. Então ele vai dar sucesso, o pessoal vai gostar daquele modelo, né, vai deslanchar. Todo mundo vai começar a fazer aquilo ali e vai se tornar consagrado aquele negócio. Só que vai chegar uma hora que aquilo ali vai entrar num platô. Aquela curva ascendente vai seguir uma linha reta assim. E aí que tá o pulo do gato. Você tem que ver quando a coisa já não tá mais funcionando daquele jeito, você fazer uma repaginada. Então tem coisas que funcionam. Elas só precisam de uma repaginada. Então, muitas coisas na igreja, né, que nós estamos vendo, são coisas boas. O que a gente precisa o quê? Ter uma visão sobre a questão, dar uma repaginada. Só que isso precisa ser mudado da nossa maneira de pensar também. Pra gente não olhar a grama do vizinho e achar que tá mais verde, tá melhor que a nossa, aí eu vou copiar o outro. A questão não é uma questão de copiar, é a questão de ver o que ele está fazendo de melhor, o que eu tenho de bom que pode ser melhorado, e o que eu tenho de ruim que pode ser deletado, e o que o outro está fazendo de bom que pode ser melhorado. Eu posso fazer do meu jeito, eu não preciso fazer igual o outro fazendo, eu posso dar uma melhorada no que eu já faço que é bom.
e que todo mundo aceita. Pegar meio que uma essência ali Exatamente. e adicionar na sua para poder fazer alguma coisa... Sem perverter valores, sem... o sem que nada. o livro fala, ele fala bastante em relação assim que a gente... muitas das pessoas elas alteram, elas modificam, elas contextualizam a palavra e fazem da forma que elas acham que é aquilo, entendeu? Daí eu acho que acaba fugindo da onde a gente deve seguir, a linha reta, né? Que a gente deve seguir em questão de sucesso na espiritualidade, né? Na questão da adoração realmente a Deus, porque se a gente começar a fazer muito da forma da gente, a gente acaba fugindo das rédeas onde já não é mais o caminho estreito ali, já começa a ser um caminho mais fácil. Quando valores são colocados por terra, porque tem duas palavras, uma é construção, outra é conjuntura. Por exemplo, você tem uma casa. O que é a conjuntura? Vamos mudar a conjuntura. O que é mudar a conjuntura? Vamos pintar aquela parede ali. A parede é a mesma. É a mesma. Você só vai mudar a cor ali, passar uma massa corrida, ajeitar assim. Você dá uma... Vê umas imperfeições. Exatamente. Você muda a conjuntura. Mudar a estrutura, construção, é você, tipo, eu quero tirar aquela parede daquele lugar. Faz de outro jeito. Você tá entendendo? E às vezes se você tira uma parede, que é talvez uma parede estrutural, você coloca todo o prédio no chão. Todo abaixo. Então tem coisa que é mudar a conjuntura, não é mudar a estrutura. Não é... Porque é muito mais difícil reconstruir do que construir. Construir é mais fácil. Você começa do zero, de boa. Agora, reconstruir... Você pega um prédio histórico. O cara vai restaurar o prédio histórico. Eu vou dar um exemplo. A casa do meu avô, algumas pessoas conhecem ali. A casa do meu avô, só pra você ter uma ideia, ali na Rua da Linha, meu avô construiu a casa com tijolo de barro, com bosta de vaca misturada. Sem brincadeira, tijolo de barro dessa grossura assim. Que meu pai, quando foi rebocar a parede lá, tem grossura desse tamanho assim do reboco, assim, pra alinhar o negócio. Pra alinhar o negócio, pra você ter uma ideia. Porque uma coisa é você fazer uma casa construída com bloco, outra coisa é você fazer uma casa construída com tijolo de barro. Totalmente diferente. Imagina, você fazer você reestruturar um negócio desse. É difícil. Então a igreja assim, não tô pensando numa denominação, mas a igreja como corpo de Cristo na Terra. Nós temos 2000 anos de história, a igreja cristã tem 2000 anos de história. Muita coisa, a história seguiu, ela segue sempre pra frente. Tem coisa que é obsoleta, não faz parte mais da nossa realidade. O mundo mudou, as coisas vão mudando. A mesma coisa assim, vamos fazer missões, vamos publicar as nossas pregações no jornal impresso. Quem que compra jornal hoje? Ninguém. Você tá entendendo? Ninguém. Se eu não estiver atento ao que está acontecendo, eu vou perder as oportunidades. E isso não é entretenimento. Isso é você saber entender o que está acontecendo nos seus dias. Por exemplo, hoje é a internet. Nós temos a internet. Eu penso... Isso é Acho que é um dos maiores, se não for o maior veículo de então, informação hoje do mundo, né? Há 10, 15 anos atrás, que a gente nem tinha um celular na mão, que a gente pegou essa fase aí. Hoje eu não consigo nem imaginar o que eu fazia quando não tinha celular. Imagina essa geração que já nasce com o celular na mão. Já nasce. Aí imagina, hoje uma igreja que não tem um canal no YouTube, que ela não tem uma página no Facebook, ela não tem um site, ela não tem nada no mundo digital, ou mesmo uma empresa qualquer, ela não existe. A verdade é essa. Ela não existe, ninguém conhece, ninguém sabe quem ela é. Ela é uma igreja de bairro que malemar tá fazendo a diferença no seu bairro, porque tem igrejas que são tão irrelevantes. Se você tirar aquela igreja do bairro do jeito que ela tá lá, ninguém vai perceber. De tão irrelevante que ela é para o seu contexto. Agora, quando uma igreja é relevante, ela é relevante no bairro que ela tá e do outro lado do país. Ela é relevante. Como eu acompanho muitas igrejas pela internet, você deve também. Quantos quilômetros está distante de mim? Eu conheço quem é o pastor, eu conheço todo mundo até ali. A estrutura. Você sabe já a estrutura. Eu já fui visitar algumas igrejas assim por causa da internet. Porque ela me alcançou pela internet. Ela me alcançou. Então, tem coisas que são ferramentas úteis. Eu não posso desvalorizar. Isso não é se vender ao entretenimento. Vamos pensar até um ponto interessante sobre isso aí. No passado se pregava contra a igreja estar na televisão.
Hoje as igrejas têm canal no YouTube. Hoje em dia, se bobear, foi que nem na pandemia. O pessoal fazia culto. Penou na pandemia por causa de não ter uma estrutura. Sim, pelo live, por live no Facebook, no Sim. YouTube. E até em aplicativo de reunião, que era usado mais por empresa. Que já era utilizado. Sim. Na pandemia só tornou-se inevitável. Sim. Você tem que usar, ponto, acabou. Acabou. Se você quiser manter o vínculo ali, ou pelo menos aquilo que a gente chama de manter o pessoal sem... se as pessoas ficassem sem essa conexão com a igreja, com o pessoal... Se fosse algo dispensável, sim, ok. Mas numa pandemia, como que você vai dispensar? Não pode ter o contato. Aí você acaba perdendo. A pessoa às vezes se desvia por conta que ela acaba perdendo contato com as pessoas da igreja, com aquele negócio que podemos dizer assim, é aquilo que muitas vezes, se faltar na vida dela, é o motivo para ela poder sim, desenhar e hoje, de vez. Isso aqui é até um ponto. Para mim, e ainda continua sendo esse ponto. Eu tenho uma enorme crítica à igreja na pandemia. A igreja na pandemia, na minha opinião, ela fracassou. Ela fracassou totalmente. Ela fracassou nas missões, ela fracassou na ajuda aos necessitados, ela fracassou no alcance às pessoas, porque não tínhamos uma estrutura para lidar com nada disso. Não tínhamos era totalmente debilitada a nossa estrutura já. E aí na pandemia revelou que a gente não tinha estrutura nenhuma. Que a gente tava no improviso, como está no improviso até hoje, levando muita coisa empurrando com a barriga, e achando que tá perfeito, e não está perfeito. Falta recurso, não existe como uma igreja ser relevante sem recurso. Tem que ter investimento, gastar dinheiro. As pessoas têm que ter uma visão aberta sobre as coisas. Eu vejo que tem igrejas que estão lá em 1910 ainda. Sabe, a manivela ali no Windows XP ainda. Tá preso. Você tá entendendo? E não consegue se comunicar com esses dias. Por exemplo, as igrejas que fizeram sucesso na pandemia eram que já tinha estrutura. Já tinha canal no YouTube, já tinha algumas reuniões online, grupo pequeno online, né? E tantas coisas que já existiam para facilitar. Gente que já realizava as reuniões via Zoom. E hoje em dia a gente continua errando, mesmo diante da realidade. Isso não é entretenimento, esse é o contexto que nós estamos vivendo. O Lutero, a Reforma Protestante, né? Nós somos protestantes. E a Reforma Protestante, ela só teve sucesso porque o Lutero, que era um gênio, na minha opinião, primeiro, os escritos dele, a prensa, né? Era uma coisa novidade. Sim. Ele utilizou isso como veículo, né? Por exemplo, vários dos seus panfletos, sermões, livros foram impressos e espalhados pela Europa daqueles dias. De modo que ele incomodou. E foi um negócio assim, febril. Todo mundo conhecia Lutero por causa dos escritos dele, os panfletos que ele fazia, a música. Ele era músico também, o Castelo Forte, aquela música que nós temos na harpa. Os ideais, o próprio slogan da Reforma, né? Que é os 5 solas. Tudo isso ele usou do marketing daquele tempo para divulgar suas ideias. Quer dizer, ele usou uma ferramenta que estava à sua disposição para falar da verdade do evangelho. É a mesma coisa hoje em dia. A gente tem que separar o que é entretenimento pelo entretenimento do que é uma ferramenta necessária. Uma oportunidade. Não pode ser dispensada as oportunidades. Porque se dispensar as oportunidades, talvez não surja, ou talvez você não consiga acompanhar, ou talvez você fique perdido. Porque hoje em dia o diabo ele não perde nenhuma oportunidade. Não perde nenhuma. Tá mais atualizado que nós. Nenhuma. Se você, infelizmente, tem aí esses aplicativos novos de vídeo. Sim. O pessoal tá aí. Você acha que rola o que ali? Então, antes das igrejas alcançarem essas plataformas, ele já tá lá. Já tá. Reinando. Ele que inventou o negócio. Ele que deu o pulo do gato pros outros. E aí, ao invés da gente, muitas vezes, talvez, pegar uma plataforma que o pessoal usa bastante e renovar nesse sentido, né? Investir, aproveitar essa oportunidade pra gente poder não se cumbir a isso, né? Mas sim a gente ficar firme, porque tem muita gente que acaba se deixando levar, vamos supor, pelo sucesso, acaba vendo lá, ai meu Deus, ganhei muito. A própria live, as lives já existiam, na pandemia explodiu esse negócio de live, né? Que ninguém aguentava mais ver live na vida, abria a geladeira, uma live,
A luz da geladeira... Abri a janela, o vizinho tava lá. Todo mundo tá na live. De manhã, tarde, de noite, de madrugada, live. E... Por exemplo, o podcast mesmo. Sim, podcast hoje, eu não queria o podcast. Não era a minha intenção. Mas era a oportunidade. Eu não gosto, eu falo por mim. Eu não gosto de pegar as coisas depois que já tá todo mundo fazendo. Não tem sentido. Mas eu também não posso perder as oportunidades, porque você... É um pulo do gato, é uma oportunidade pra gente conversar coisas relevantes, que a pessoa tá lá em casa, né, ou dirigindo, ou qualquer outra coisa, vai ali, ouvir aquela conversa. É uma necessidade, todo mundo tá fazendo. Sim, um hype gigantesco. Virou uma indústria, virou um negócio. Amanhã depois vai surgir outra coisa. Sim. É o que eu falei, talvez daqui 2, 3 anos dá uma murchada. Sim. E aí surge outra coisa. Porque o podcast, na verdade, ele é antigo, né? Ele já veio dos Estados Unidos, o formato, na verdade, original é em áudio mesmo. Que, na verdade, assim, o nome, né, é diferente. É que normalmente você só escuta, vamos supor, você só escuta, você não vê. Hoje em dia você consegue tanto apenas só escutar, quanto como você vê e escutar. Facilita, tem o ao vivo e tal. Mas é um pulo do gato, todo mundo tá fazendo isso. É interessante você aproveitar essas oportunidades. A igreja, por exemplo, muitas das nossas aulas de escola dominical poderiam estar nesse formato de podcast. Até porque às vezes tem um... É muito mais... Porque às vezes você não pode ir na escola dominical... Ou tem um preguiçoso que às vezes não gosta de acordar muito cedo. E você precisa passar o conhecimento. Por que eu não posso fazer um podcast? Talvez grave, joga lá no canal, ó, a aula de hoje foi tal, assiste lá, tá lá. Não seja não perca, tá ali. Eu sigo a igreja Onda Dura, nem parece nome de igreja, mas eu sigo eles lá, e eu achei interessante algo que um dos membros lá da igreja falou. Se a sua igreja não tem um estudo bíblico online, ela tá fracassada. Porque não é todo mundo que pode estar no estudo bíblico na igreja, presencialmente. E é verdade. É meio que uma viagem no tempo, porque você pode estar assistindo uma coisa que já se foi e você não estava lá, entendeu? E um outro ponto aqui importante. O presencial, a tendência é diminuir. Presencial, a igreja presencial. Lógico que esse é o ideal, né? Mas a tendência é ela dar uma murchada. Inclusive, quando surgiu esse negócio de culto online... já havia uma preocupação, falando assim, daqui a pouco o povo não quer ir pra igreja. Não, essa era o medo. Pior que é assim mesmo. E também começa a ter esse medo aqui, né? Porque daí o povo não tá na igreja, não vai contribuir também. Como é que vai manter? Aí é o medo de alguns. E já existem eventos que eram eventos muito interessantes, que eles não estão mais divulgando na internet para que a pessoa seja obrigada a ir no presencial. Porque eles entenderam que dá tudo também. A pessoa pode entrar no conforto negativo. Ali. Mas tem coisas que são necessárias ter. Porque o nosso contexto ainda é de interior, mas já vivemos um pouco sobre isso. Mas pega uma cidade grande. A pessoa acorda, sei lá, 4 horas da manhã, chega em casa 9 horas da noite, 10 horas da noite, para levantar 4 horas da manhã e ir trabalhar de novo. Ele não vai no culto da semana. Ele não vai, e nem se ele for, ele não vai. Ele vai estar só o corpo da alma dele tá vagando ali. Agora, se ele estiver lá na hora do almoço dele e ele tem um estudo bíblico ali, ele vai acompanhar. Vai acessar ali pelo celular. E se ele não acompanhar da igreja, ele vai acompanhar de outro lugar, mas ele vai acompanhar. Indo pra casa, exatamente. Talvez no ônibus, no metrô, sim, que seja lá. Eu falo isso, eu vai fazer esse ano agora, no meio do ano, já eu acho que 2 anos que eu tô trabalhando na internet. Divulgando conteúdo na internet. No começo, é as pessoas que você conhece mais que te acompanham. Mas depois de um tempo, a tendência é pessoas que você nunca viu na vida que vai ali te acompanhar. Então, sempre vai ter alguém que vai te acompanhar. Conhecendo você ou não conhecendo você, mas ela vai te acompanhar. No caso, pessoalmente, né? Exatamente. Então eu penso assim, se a igreja pode investir, porque esse é o medo de alguns pastores, de algumas comunidades. Exatamente por causa desses muitos evangelhos que vão surgindo, essas distorções, heresias que vão surgindo. Mas o povo que diz ser o dono da verdade, que tem a verdade, tem o evangelho verdadeiro, eles não produzem. Aí não adianta eu criticar o cara lá que tem milhões de seguidores e milhões de acessos, você tá dominando, porque né? ele tá fazendo o que você não tá fazendo. Você que tá dizendo, você diz que tem a verdade, a palavra de Deus, para comunicar, você tá quieto, você tá calado. Então não adianta você reclamar daquilo que você também não tá fazendo. Não tá fazendo.
Você tá entendendo? Eu vejo que esse é o ponto. Se você tem a mensagem correta a ser transmitida, então invista nisso. Aposte tudo que você puder apostar e a coisa vai dar certo. Por exemplo, igreja que não tem acesso à internet na igreja. Tipo, você não entra num ônibus. Você não faz uma viagem daqui pra São Paulo num ônibus que não tem internet. Que dirá entrar numa igreja, numa praça. Porque a internet já faz parte da vida das pessoas. Não vai, eu acho que não vai cessar. Até porque, se eu não me engano, lá em Apocalipse fala, né, que a tecnologia vai fazer parte do fim dos tempos. Né? Então, eu acredito que a gente poderia sim, né, se basear na palavra de Deus e buscar usar essa ferramenta muito, muito, muito abrangente, porque, sei lá, talvez o pessoal que não tenha acesso a isso é muito pouco. Não, muito. Existe sim no Brasil. O Brasil é um sim, os índios, país mas totalmente se bobear, desproporcional. Tem, mas até o pobre, né, ele hoje tem acesso à internet. É quase impossível não ter. De alguma forma tem. Tem, sabe por que eu falo pra você? Porque eu conheço gente que ganha, não sei o celular, mas ganha um chip e esse chip vem com internet pra ele poder usar. Vem, eu conheço, tem gente ali do Bem Viver que... Existe isso já? Existe. Eles têm um chip que eles ganham, não sei se é da assistência social ou alguma coisa assim. Bolsa Família? Deve ser, mas daí eles ganham e eles usam para poder tanto... porque eu acho que foi por conta da pandemia também, né? Mas daí eles ganharam e, tipo, tem internet, aí eles usam. O celular eu não sei se eles também ganharam, mas eu acredito que não. Né? Mas pelo menos... É porque hoje tudo, até mesmo o governo, né? Tudo é digitalizado, tudo é digital. A pandemia amplificou isso, os bancos hoje são digitais. Sim. Que são coisas que no futuro eu penso que não existirão mais como tem... Por exemplo, caixa eletrônica, no futuro vai ter. Dinheiro papel vai ser facultativo. Você tá entendendo? Porque no futuro não vai existir mais isso. O Pix mudou o cenário da. Por exemplo, compra online. Hoje você não sai de casa pra você comprar as coisas, você compra tudo pela internet. Até compra no supermercado. Você pode fazer compra inteirinha e o delivery te mandar. Chega lá na porta da casa, se bobear, põe dentro dessa. Ainda guarda dentro do seu armário. Até cozinha pra você te entregar. Você compra comida feita. iFood. Sim, tudo. Esses outros aplicativos aí você compra tudo. Tem muita coisa que eu penso que vai desaparecer, né? Com o tempo. Banco não vai existir. Se tiver vai ter tipo só pra coisas extremas. Sim. Burocracias necessárias. Vai ter uma agência por cidade, olha lá. Farmácia, todas essas coisas vão começar a mudar. Mas eu acho que realmente vai ter que acontecer isso por conta de... Sim, porque agora necessário. Eu vou até tocar num ponto aqui que não é o assunto, mas que só faz parte aqui do que nós estamos falando. As pessoas estão com esse receio, né? Porque o mundo mudou. Vai haver, daqui 10 anos, haverá literaturas para mostrar o antes e depois da pandemia. E eu penso que essa não vai ser a primeira pandemia. Não. Não vai ser a primeira. E não vai demorar mais tanto para ter outra. Como, por exemplo, nós tivemos agora o Covid-19. Tivemos 2006, se eu não me engano, 2005 teve o H1N1. Que não foi tão forte assim como foi a... Eu tava estudando na escola. Sim, eu lembro. Mas eu não tomei, até hoje eu não tomei vacina. Na época falaram de vacina, essas coisas. Mas foi um negócio que não foi tão forte como foi a Covid. Aí, um século praticamente antes... E o desespero das pessoas também não era dessa forma, viu? Então, a gripe espanhola aqui, um século atrás. Tô falando de um século atrás. Que o mundo, né, foi atingido. Mas agora... do que nós estamos vendo hoje, 2020, né? Eu creio que daqui 10, 15 anos, talvez, quando a gente vai se recuperando dessa, vai vir outra. Vai vir outra lapada. Você tá entendendo? E isso acelera, querendo ou não, as tragédias sociais, né? Seja uma guerra, seja tudo, né? Aceleram processos, né? Muita coisa, por exemplo... Um exemplo, compra na internet já existia. Muita coisa já existia. Só que acelerou o processo de uma forma tão grande, por quê? Porque já não tinha como fazer de outra forma. A não ser dessa forma. Então, muita coisa acelera, o processo acelera. E se a igreja, né, que é... Porque, veja bem, não existe uma empresa de 2000 anos de idade.
Você tá entendendo? Não existe, sabe, uma marca de 2000 anos. Não existe isso. Mas a igreja é uma instituição de 2000 anos. Você tá entendendo? Aqui no Brasil, na China, em qualquer outro lugar, a igreja mesmo. Nós temos um mesmo ideal, a palavra de Deus. Então, se nós temos um negócio que atravessa os séculos, nós temos que estar conectado no que está acontecendo, porque senão a gente vai ficar atrasado. Ao invés de estar influenciando, porque, por exemplo, eu penso que é algo que faz parte do entretenimento, sim, mas que a gente deveria investir mais. Agora está em alta aí o The Chosen, né? Que é um aplicativo próprio, tal, tem lá uma série e tal. O pessoal tá sendo, como é que fala? Patrocinado. Exatamente. Tal, pra fazer as que é uma série espetacular, se você nunca eu até viu. Tenho aqui. Se você nunca assistiu, bom, assista, vale a pena. Por exemplo, eles estão usando uma coisa que todo mundo quer e gosta, que é série. E estão fazendo isso o quê? De Jesus. Deslanchou também na pandemia, o pessoal ficar em casa, até assistir. Exatamente. Aí você vai, hoje, os aplicativos de streaming, né? Eu não sei se é da época da videolocadora. Veja, no passado a gente ia na videolocadora, gente, pra alugar um filme. Você consegue imaginar isso? E nem era DVD, era VHS. Eu sou da época que tinha os dois. Que eram as caixonas desse tamanho aqui, quase aqui. Sim, tinha duas opções. Depois de um tempo, o VHS ele estragava, não tinha jeito. Aquele negócio lá, as velas dele, tinha hora que ele zedava, não rodava de nenhum. A gente rebobinava, olha só que coisa antiga, rebobinar a fita. Pegava até com lápis pra rebobinar a fita. Rebobinar a fita. Tem uma gravação, eu tenho que achar essa fita, do meu pai pregando aqui no Vila Rica. Sabe aquela fita? Gravador, na época tinha gravador, naquelas fitinhas assim. E minha mãe gravou. E na época, olha só, o pessoal fazia muito isso, né? Nas rádios. Ou no vinil, né? Disquete depois, um monte de coisa. Tipo, você tem que estar atualizado. Imagina, tem coisas que você tá tendo. Hoje, por exemplo, a gente tem as redes sociais, se daqui pra frente nada acontecer, né? Vai ter um registro de todos esses podcasts. Daqui 10 anos você vai acessar aqui, vai estar ali. Vai estar lá. Vai estar lá, você vai ver, porque vira um HD gigantesco ali de informação. Ilimitado, né? Porque não tem limite prazo de validade. Pelo prazo. Contrário, os aplicativos vão se modernizando. E melhorando, né? Mais. Vão melhorando em si mesmos. Mas aí você vê esse avanço, a gente vê muita coisa. E, por exemplo, as séries, eu penso que nós estamos investindo pouco nessa questão da mídia. Tem muita gente que não tem um canal de televisão. Não precisa hoje em dia você ter um canal de televisão. Não. Basta Adventista tem, né? Um canal. E que é patrocinado também. Porque a igreja mesmo em si não tem condições de manter tudo isso aquilo. É difícil. Tem um cara muito... Eu esqueci o nome dele, que ele patrocina, né? Ele é um dos patrocinadores principais da TV Novo Tempo. Mas não precisa ter uma estrutura tão grande. Não, hoje em dia você pode criar uma rede de streaming. Com um celular, um tripé, um microfone, uma coisinha, você já consegue alcançar a gente. Coisa simples. Eu sempre incentivo pessoas que têm esse desejo. Eu queria ter um canal, eu queria criar um conteúdo. Você não precisa pagar, você vai lá criar uma conta. Eu queria fazer uma coisa. Gente, é só você querer. É só você querer. E não precisa. O pessoal que me acompanha aqui faz tempo, esse canal é o canal Miquel Alves, mas eu comecei num outro canal, né? Que é o canal Palavra Viva, que era Miquel Alves. Eu mudei só o nome. Os primeiros vídeos eu não tinha microfone. Eu só tinha o celular pra gravar. E o refletor. Porque a gente comprou o refletor na época das lives dos jovens que a gente fez em casa. Mas não tinha microfone, não tinha qualidade de áudio. Só tinha imagem. Só isso. E eu não tinha edição, não tinha nada. Eu gravava o vídeo e jogava. Hoje não, hoje eu já aprendi a fazer o negócio. O pessoal não tem a audácia de querer dar o primeiro passo pra poder, que esperando. Às vezes ele quer um microfone da HyperX. Nossa, quer construir um cômodo novo pra montar um cenário novo. Quando você tem condição, beleza, mas quando você não tem, começa com o que você tem. Se você quer, vai e faz. Exatamente. Hoje aqui, que nem vocês veem aqui, todos esses vídeos que eu gravo, aqui é meu quarto, ao mesmo tempo é meu escritório, é tudo junto, que minha cama guarda na parede. Isso aqui atrás, ó, é minha cama. É uma estante, ao mesmo tempo, de livros e minha cama aqui. E
No começo era só a tábua branca, eu inverti, né, o estrado para dar um charme aqui. Mas é o que eu tenho hoje aqui, é meu estúdio, é isso aqui. No futuro vai melhorar, as coisas vão melhorar, mas as pessoas têm que investir. E eu não consigo acreditar que na igreja não tem um espaço para você investir nisso aqui. Difícil não imaginar que não tem. É quase que muito impossível. difícil. Então tudo, a gente tem que estar conectado com esses dias, a gente tem que estar conectado com essa realidade que a gente está vivendo. Não se vender. Acho que a grande questão que nós estamos falando aqui do entretenimento é você não perder valores, princípios. Mas você usar das ferramentas que estão à sua disposição para comunicar a verdade da palavra de Deus. Alcançar mais pessoas e o nome do Senhor ser glorificado. Talvez a pessoa não vá ouvir uma pregação minha, mas se ela, por exemplo, se ela assistir uma série, uma história, ela vai assistir. Talvez o Espírito Santo de Deus vai tocar. Que nem eu tinha Techoso. Eu tenho certeza que o pessoal que tá tendo uma outra percepção sobre questões bíblicas, porque é dramatizado o negócio. Sim, e é tudo segmentado certinho. E é bem fiel também, porque eu já vi outras séries bíblicas, né? Uhum. E às vezes não é tão fiel a ideia original. Mas ali eu vejo que tem uma fidelidade muito grande. Às vezes o pessoal dá uma contextualizada ali e tal. Mas... Sim, é normal você contextualizar, você criar uma história por trás, porque nem tudo a Bíblia falou. Não detalha muito. Mas você criar você ter a essência, você trabalhar ali nas lacunas. E alcança muita gente. Deus dá direção. Demais. Ele vai... Porque quando é da vontade dele, as coisas... Às vezes você não imagina que vai dar certo. Às vezes você pensa que... Às vezes você faz na intenção de simplesmente estar fazendo e às vezes de um dia pro outro, de um mês, de um ano, o negócio acaba que daqui a pouco a gente lá não sei de onde tá sabendo. E Deus, ele honra. Quando você é fiel a Deus e honra a Deus, ele honra a gente também. Quando você tem compromisso com ele tem compromisso com você. Deus, ele é um Deus de honra. Aí ele é glória, mas ele é um Deus de honra. Dá honra quem tem honra. E ele dá honra. Né? O exemplo de José. José honrou a Deus, foi fiel. Deus honrou. E ele, por exemplo, teve que ter sabedoria para lidar com uma crise, né? Porque, veja bem, isso aqui é o que eu vejo. E é a minha oração, às vezes, que eu faço para Deus. Deus, me dá entendimento. Revela alguma coisa para mim do que vai ainda acontecer. Sabedoria. Me conta e dá um trailer para mim aí, para mim estar preparado para quando a coisa acontecer. Porque, e essa é a verdade, porque José se preparou 7 anos antes de vir a crise. Você tá entendendo? 7 anos antes, Deus revelou para um ímpio, nem revelou para um crente, hein? Porque às vezes as pessoas acham que Deus só fala com os crentes. Meu amigo, quem sonhou o sonho lá da crise do Egito foi Faraó. Faraó é o símbolo do diabo na Bíblia. Deus falou com o diabo. Você tá entendendo? E Deus às vezes revela coisas a milionários, a pessoas que chegaram aonde chegaram, eles tiveram instalar, eles viram uma coisa que eu não vi. Teve um deslumbre ali de alguma coisa. Investiu, acreditou, apostou naquilo ali, o negócio deu certo. Então Deus, ele pode revelar isso pra nós. Meu Deus, me dá a sabedoria, como que eu trabalho nessa geração, como é que eu alcanço essa geração. Porque a verdade eu falo por mim, eu sou novo, mas eu sou um velho. Você tá entendendo? Fala isso, minha esposa. Eu sou um novo, mas eu tenho uma cabeça de uns 50 anos de idade pra mais. Então, eu tenho um público. Hoje, até aqui no YouTube, a faixa etária que mais eu alcanço é entre... Teve uma época que foi entre 25 a 45 anos. Teve uma época que era entre os 50 e 60 e pouco. Mas é porque a minha linguagem é para adulto. Não vai ter adolescente nos meus vídeos. Eu não tenho linguagem de adolescente. Normalmente adolescente gosta daquele negócio mais emperiquitado, que dá aquele entretenimento. A linguagem. Sim, aquele negócio que chama a atenção dele e fala, uau, eu gostei. Exatamente. Eu nunca vou comunicar com um público diferente daquele que é da minha linguagem. Só que Deus, ele vai... Por exemplo, se você tem um dom para falar com adolescente, é aí que você tem que apostar. Você tem que saber qual é o meu público. Às vezes é só carisma. A pessoa fala, nossa, eu gosto muito daquela pessoa porque... Nossa, ela falou comigo, eu senti um negócio diferente. O jeito dela de falar comigo, a atenção que ela me dá, tudo isso conta muito pra chamar a atenção das pessoas. É uma questão de público. Sim. Quando você identificou, porque tem gente que eu quero alcançar todo mundo, isso é utopia.
você tem um público, você tem uma linguagem, você tem um jeito, e as pessoas vão se identificar com você. As pessoas se identificam com você. Quando você vê, e tudo isso aqui são janelas, por exemplo, isso aqui é uma janela que está atingindo um público. Eu não estou atingindo o todo, eu estou atingindo o todo de um público. E tem gente que se mata para tentar... Exatamente, você tem canais aqui dedicados à criança. Está atingindo que público? A criança. Você assiste vídeo que a sua filha assiste? Você tá entendendo? E eu acho horroroso os desenhos das criançadas hoje em dia. Não tem graça os desenhos das criançadas hoje em dia. Você fala assim, nossa, na minha infância teve uns desenhos mais bacanas. Mas você tá atingindo um público. Sim. X. Então, quando você joga uma coisa hoje assim, você tem um público. Então você tem que saber a linguagem. E a gente tem que orar. Se dedicar, né? Exatamente. Pedir direção de Deus e tem tudo isso. Porque se você não buscar, quem vai buscar por você? Não é eu. Não é sua mãe, não é seu tio, seu pai. É você que tem que falar, eu quero isso, eu vou seguir isso. E pedir direção de Deus e seguir. Porque sem... Até um ponto e pedir capacidade para ele, né? Ou melhor, para ele capacitar a gente, né? Porque eu acredito que Deus capacita se a gente pede. Na Bíblia fala que se a gente pedir sabedoria com fé, ele vai dar pra gente. Então. Sim. Eu fico observando, por exemplo, na nossa igreja existe essa coisa, né? De criança, de adolescente, de jovens. E o culto público normal. São os departamentos, né? E eu fico impressionado, gente, como a gente não sabe comunicar com a linguagem do público do culto que a gente tá fazendo. Você tem um culto infantil. Meu amigo, você não vai cantar ainda harpa no culto infantil. Mas é cristão, é bíblico, hino da harpa. Tu tem que cantar o hino da harpa. Gente, é a criança. A criança não sabe nem cantar hino nenhum. Ela não tem abstração na mente para processar aquelas palavras difíceis do hino da harpa. Você tá entendendo? E mesmo que ela não consegue nem refletir sobre o que significa aquilo. Vamos cantar um hino da harpa lá. Eu achei uma flor gloriosa. A criança só sabe o que é flor. Aí juntou com gloriosa. O que é gloriosa? Já não sabe. Você tá entendendo? Ela não tem abstração pra processar. Gloriosa e flor na mesma sentença. O que é isso? Ela não tem essa capacidade. Ela só consegue entender literalmente a coisa. O que é uma flor gloriosa? Não sei. Ela pode pensar que é uma flor bonita. Pergunta pra sua filha, 3 anos, assim, o que é uma flor gloriosa? Ela não sabe. Ela vai só, o Malemar vai só mostrar pra você o que é uma flor. Agora, o gloriosa já é demais. Então, assim, eu vejo que é um culto de criança, você vai trabalhar a linguagem da criança. A pregação, você não vai chamar um irmão de terno e gravata, né, num culto infantil, gente. Pelo amor de Deus, você vai trazer o quê? Um fantoche. Você vai trazer dentro de uma linguagem de criança. A mesma coisa o adolescente. Aí chega no culto do adolescente, vamos cantar uma flor gloriosa. O adolescente não sabe de nada também. Sabe? Aí quer engessar. Não, tem que vir de terno, hein? Vamos fazer congresso dos adolescentes. Todo mundo de gravata. Gente, não dá. Já fica tudo doido. Você tá entendendo? É você engessar uma coisa de gente velha para aquele contexto. E você não vai perverter, porque você vai... vamos fazer uma camiseta para os adolescentes, pro congresso? Não, vamos usar uma beca. Aí pronto. Vamos usar saia social. Gente, não dá. É adolescente. Adolescente é uma linguagem diferente. Você vai trazer o pregador. O pregador não venha de terno e gravata, tudo bem? Você vai vir de camisa polo no máximo aqui. Tá vendo? E tênis. Não vem com sapato social aqui, você vem de tênis. Você vai falar para adolescente em nome de Jesus. A mesma coisa o culto dos jovens. Pra que tem que ter hino da harpa também no culto dos jovens? Não tô sendo contra de novo o hino da harpa. Eu tô dizendo que nós temos que entender qual o público que eu tô atingindo ali. A linguagem. Aí eu vou falar para até mesmo os temas das mensagens. Nesse livro do Uma Igreja com Propósito, ele diz o seguinte: cada geração tem um tipo de ideal. Então você pega a criança mesmo, você trabalha valores, né? Princípios. É a história das fábulas, dos contos, tem sempre uma moral por trás, né? Tem um ensinamento central ali para você comunicar. O adolescente, o jovem, eles estão em fase de transição. Então, o jovem, ele está pensando o quê? Ele está pensando na faculdade, ele está pensando no primeiro emprego, ele está pensando em namorar, casar, ele está pensando em coisas assim. Esse é o ideal. Ele está formando o que ele quer ser da vida. Aí você vem falar para ele de arrebatamento da igreja.
ele não tá pensando em morrer. Você vai falar de arrebatamento para os velhinhos. Culto dos idosos, você vai falar porque ele já tá com o pé na cova. Eu não tô falando que você não pode falar sobre isso. Sim. Eu tô querendo dizer que às vezes você perde a oportunidade de tratar de um tema que tem a ver com aquele contexto, com aquelas pessoas, por falta de um pouquinho de observação. A introdução tem que ser O camarada mais... tá querendo namorar, paquerar, tá com... Agora nós estamos vivendo essa crise de sexualidade, né, que as pessoas estão deturpando isso. Aí a pessoa vem falar sobre um tema totalmente nada a ver, num culto que foi feito para aquele grupo de pessoas. Você perdeu a oportunidade, porque você tratou de um tema que não era o tema que eles estavam onde as pessoas pensando. Ficam dispersas e daí você começa a falar. Uma vez eu tive num congresso que eu pedi a morte. Eu pedi pra Jesus voltar naquela hora ali pra me levar. E era um jovem pregando, era um jovem, detalhe, não era nem um velho, não. Era um jovem. E ele começou, e pra mim, eu estudei teologia, eu amo, eu gosto que o cara vá lá no profundo, no oculto, no escondido, coisa que eu não vi ainda. Quero entender o texto à luz do seu contexto. Porque eu sou um público adulto pra ouvir certas coisas. Eu não gosto de sopa rala, eu gosto de caldo engrossado. É um negócio mais diferente. Exatamente. Agora, para um contexto que as pessoas não estão na mesma, é a história do cara que foi alimentar a vaquinha, né? Diz que foi. Eu já contei essa história aqui de novo, vou terminar o podcast com essa história de novo. Diz que o cara é doutor lá, na parte de agronomia, agricultura e tal. E ele foi dar um workshop para uns fazendeiros. Lá na roça, no meio do nada. E divulgou o curso dele lá, o workshop e tal, para reunir os fazendeiros e tal. Ok, chegou no dia do evento, tinha um fazendeiro. Tinha um cara, foi um cara. E ele esperou, falou assim, eu tô achando que não vai dar pra dar o curso, né? Porque só veio o senhor, não veio mais ninguém, não sei o quê. Aí olha o que o cara respondeu pra ele, falou assim, então, quando eu vou, eu chamo as vaquinhas, eu toco lá o berreiro, né? E chamo as vaquinhas. Se vier uma vaquinha, eu vou dar de comer pra aquela vaquinha. Já foi um esporro no cara, né? Já. Daí falou, tudo bem então, vou dar o curso e tal. E aí o cara começou a falar difícil e começou a falar tudo que ele pensou. Aí o cara levantou o dedo assim. E quando a vaquinha vem, eu não dou toda a comida pra vaquinha num dia. Porque tem gente que é assim, ele quer alimentar você, comida de uma semana, ele quer dar num dia, não dá certo. Não tem como. Então assim, a gente tem que entender o contexto. Tem, às vezes, aí você tá num culto de jovens, o cara vindo com um monte de coisa que não, sabe, ninguém tá entendendo o que ele tá falando. Você perdeu a plateia. Fala sobre a gente ter um palavreado assim mais, podemos dizer, informal, para as pessoas poderem entender. Porque se você ficar falando palavra difícil, pessoa que não tem o costume de ouvir, não tem costume, ou melhor, não entende aquilo que você está falando, ela não vai absorver nada. Não vai... Porque um bom comunicador, mesmo que você fale um assunto difícil, isso não significa que eu vou fugir de temas difíceis porque o povo não vai entender. Não é isso. O bom comunicador é aquele que consegue transformar um assunto difícil fácil. A criança e o adulto conseguem entender ele. No mesmo ambiente. Ele consegue conectar as pessoas, prender as pessoas por aquilo que ele está falando. Esse é o bom comunicador. Agora tem pessoas que não conseguem fazer isso. Então assim, eu vejo que é um culto de jovens, já pensa num contexto preparado para jovens. E aí eu vejo que é o medo. Às vezes as pessoas têm medo, e ele critica bastante aqui no livro, né, falando sobre isso. Porque existem coisas extremadas em cultos de jovens, que é o entretenimento. Lugares que se venderam totalmente para entretenimento. Muitas vezes os gritos, assobios, as bagunças, as músicas, sabe, nada a ver. A forma que é cultuado. Os ritmos, aí ele vai falar da dança aqui, que não necessariamente é ruim, porque você vai pra África. A África eles cultuam o culto inteiro dançando, porque faz parte da cultura. Sim. Agora, no nosso contexto, ainda mais num país como o nosso, né, país do carnaval, né, e tudo mais, não dá pra dançar. Certas coisas não dá pra dançar. Até porque... Por causa da sensualidade que vai dar, né?
ele fala muito aí bastante sobre a dança, mas ele cita, né, as pessoas que muitas vezes falou que Miriam, Davi, que nem se falou que Davi quando ele recuperou a arca, mas ele falou que foi em momentos de extrema empolgação. E não foi em lugares de culto. Não, e não foi um negócio planejado, por exemplo, quando eu pegar a arca lá, eu vou pular aqui, dar uns mortal, umas piruetas, fazer uma espacata. Não é um grupo de gesto. Não é um ministério de dança. Não existia isso na Bíblia. Era algo espontâneo. Sim, a dança fazia parte da adoração. Sim. Mas, mas ele ainda fala, no templo mesmo, a liturgia do culto no templo, no Antigo Testamento, ele era, que na verdade assim, era uma liturgia assim, bem concreta das coisas. Você levava um sacrifício. Simples, né? Você levava um sacrifício. Simbolizava alguma coisa, que ele tinha um valor simbólico aquilo. Mas ir numa reunião, imagine você ir lá. Era um negócio horroroso, gente. Imagina, ver matando animal na tua frente. Pra lá, sangue, não sei o que, joga isso aqui, faz aquilo lá. Era um negócio meio maçante. Não era como nós achamos que é. Hoje não, hoje nós entramos, tem louvor, tem palavra. E o culto ele é tão maravilhoso que, tipo, o culto é lugar de adoração, você entregar. Mas Deus ele é tão bondoso que ele permite a gente receber alguma coisa. Instrução, a sua palavra, ele comunica com a gente de alguma forma. A gente sai abastecido, renovado. Mas a ideia de todo o culto é sempre entrega. É você ofertando alguma coisa, Sim, você adorando. Deus. Por isso que não existe culto bom e culto ruim necessariamente. Não, existe o meu culto, o seu culto. O culto foi bom porque você cultuou com o coração, você se doou ali e assim por diante. Porque o culto quem recebe é Deus, não é os homens. O livro, cara, é sensacional, porque ele trata de assuntos assim que são muito pertinentes e as pessoas não têm muito assim, não se aprofunda muito em saber, em conhecer, mas aqui ele fala e dá exemplos e dá passagens bíblicas que as pessoas não vão ficar perdidas em relação que nem a questão do show, a questão da dança, a questão... Ele trata de assuntos assim bem específicos que fala em questão de, às vezes, você faz ou não faz a vontade das pessoas, né? Então é um negócio sensacional. Ele ajuda a gente a pensar sobre o que estamos fazendo, se aquilo é certo ou errado. Refletir sobre o que estamos mais profundamente. É como se você enxergasse alguma coisa com a lupa, e aí você lê e você vai mais profundo. É como se você pegasse um microscópio e chegasse mais a fundo. E é como se fala lá em Filipenses sobre o crivo, né? É como se você, conforme vai ali meio que peneirando as coisas, e você vai realmente tirando aquilo que é bom. E a Bíblia também fala pra gente examinar a tudo, né? Examine-se homem a tudo, e a gente precisa examinar as coisas, porque há coisas que são de Deus e há coisas que não é. Às vezes é o emocional, é que nem a emoção do momento toma conta muitas vezes da pessoa e ela fala as coisas que não deveria falar. Sim. Então eu acredito que, como eu já ouvi e já falei pra alguém, que às vezes a preguição pode ser como um peixe. Você come a carne e tira os espinhos. Exatamente. Então é um negócio assim que retratando, né? Na verdade é retratado no livro assim, uma coisa assim sensacional mesmo. Para quem gosta e quer aprofundar, né, nesse assunto e conhecer e saber talvez da forma que você pode se achegar mais a Deus ou fazer umas coisas que é uma coisa mais limpa, né? Uma coisa mais clean assim para Deus. Eu acho que é bom a gente buscar a forma correta de adorar a Deus. Eu acho legal. Isso aí, gente. Daria pra falar bastante, mas o tema é abrangente. Sim. Mas vamos ter outros podcasts dentro dessa mesma temática, evangelhos que Paulo jamais pregaria. Esse foi o primeiro, né? Dessa nova série aí. E quero agradecer aqui o Daniel. Eu que agradeço. E possível talvez tratar mais dentro do entretenimento. Eu acho que tem muita coisa ainda pra... Sim. Mandem perguntas pro Miqueias. Coloca aí alguma coisa aí. Pensa aí, elabora, faça pergunta, vai ter próximo. Semana que vem a coisa vai esquentar ainda mais. Faz ele suar aí pra achar as respostas, porque tem coisa aí, viu? Sim, se você ler o livro, você vai ver que tem coisa aí que dá pra bolar umas perguntas legais. Sim. Mas, gente, é isso aí. Quero agradecer vocês que ficaram aí até agora. E semana que vem estaremos de volta. Então, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho. Se você não ativou o sininho, ativa o sininho aí, porque às vezes a pessoa, não tô recebendo a notificação. Tem que ativar o sininho aí, senão você não consegue
Toda vez que sai um vídeo novo, você tá a par aqui, atualizado aí. Mas semana que vem estaremos de volta. Deus abençoe vocês. Deus abençoe aqui o Daniel. E fique aí com Deus.